Marcos Braz absolvido. Marinho e Matheus Gonçalves vão a julgamento. E Vitor Pereira comandou hoje o último treino antes da final contra o Fluminense. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa tarde de sexta-feira recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se, deixe o seu like, faça um comentário, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça, mas para nós é muitíssimo importante para o crescimento do nosso canal e muito gratificante para o nosso trabalho. É ou não é, Ítalo? É isso aí. É isso aí. Então, seguindo aqui com as matérias, porque notícias é o que interessa, o resto não tem pressa. Vitor Pereira hoje comandou a atividade às 9 horas da manhã desta sexta-feira no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. O técnico tem uma dúvida no meio-campo: quem substituirá o lesionado de Arrascaeta? Já falando aqui sobre Arrascaeta, a lesão no músculo adutor da coxa do atleta é grau 3. Sendo assim, ele rasgou mais de 50% da sua musculatura da coxa. E a previsão é que ele fique fora dos gramados, no mínimo, por 45 dias. Como eu já tinha adiantado ontem, conversando com a fisioterapeuta, por coincidência, a Michele, minha namorada, é fisioterapeuta. E essa lesão aí pode durar aí até 3 meses para ficar 100%. Então, a dúvida para o técnico Vitor Pereira será quem irá substituí-lo, né? Após reservas nos 3 últimas partidas do Flamengo, Everton Ribeiro é o mais cotado para entrar na vaga do uruguaio. Entretanto, o português vai definir a escalação só após o treino que ocorreu hoje na parte da manhã. E por falar em escalação, o Vitor Pereira até agora está conseguindo manter a escalação escondida aí do X9, porque até o momento não vazou. Mas eu acho que o Flamengo vai vir aí com Ayrton Lucas, Felipe Luiz jogando de zagueiro improvisado ali na esquerda, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno na direita. Com certeza deve entrar aí com Varela ou talvez o Everton Cebolinha improvisado. No meio de campo, eu creio que entraria ali Vidal, né? O Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e no gol Santos. Essa daí para mim seria a escalação ideal de momento para o Flamengo, né? Mas vamos ver se vai bater aí. Eu não tive informação de nenhum X9, porém eu estou fazendo aqui a minha indagação e como torcedor eu acho que é o time que o Flamengo deveria entrar em campo, apesar de eu não ser a favor do time jogar com 3 zagueiros, mas o técnico gosta de colocar o time para jogar dessa forma, então se ele deve utilizar aí o Felipe Luiz improvisado de zagueiro. Então, seguindo aqui, né, a tendência é que Vitor Pereira continue com o sistema de 3 zagueiros, como eu falei, formado aí por Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Davi Luiz. Batata o que eu estou falando, né? Ayrton Lucas deve ser mantido aí na ala esquerda e com Guilherme Varela ganhando a vaga no setor direito, já que o lateral Mateuzinho está lesionado. Outra coisa aqui falando sobre Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tem treinado sob o comando de Vitor Pereira como o terceiro homem da linha defensiva pela esquerda, o que dá pista que a equipe rubro-negra deve ter um sistema de 3 zagueiros ainda mais consolidado pelo treinador. A missão imposta pelo português é um fato novo para Felipe Luiz, que já não é novo, né? Para Felipe Luiz, que já atuou em tal função em 2022 com Paulo Souza, que chegou a acionar o lateral aí dessa maneira. Cara, é aquilo que eu repito aqui sempre falando sobre Vitor Pereira. Ele tem muitas características aí de Paulo Souza. É mais do mesmo. Eu quero que o Flamengo ganhe o Fluminense amanhã. Eu estou torcendo muito por uma vitória do Rubro Negro. Eu acredito que o Flamengo pode ganhar esse jogo, apesar do Fluminense estar vindo aí como franco favorito. Como eu já falei, eu não torço para que o piloto do avião derrube a aeronave se eu estou dentro dela. A gatinha fazendo bagunça. Se eu estou dentro dela.
Eu vou torcer sempre para que o time ganhe. Mas com Vitor Pereira é muito temeroso. Apesar de confiar muito no elenco do Flamengo, principalmente na parte individual. Os atletas do Flamengo são muito técnicos e pode ali resolver a partida numa jogada individual. Mas que tem muitas das características de Vitor Pereira e Paulo Souza, isso aí é gritante. Só quem não quer que não enxerga isso. É nítido e notório a semelhança entre ambos, né? Então, seguindo aqui, nessa linha, muitos torcedores têm aí falado que estão torcendo para que o Flamengo perca o jogo, para que o técnico caia, porque a diretoria já falou que após o Campeonato Carioca faria uma reavaliação de Vitor Pereira para saber se manteriam ele ou não no comando do Flamengo. Sabemos aí que já temos o jogo dia 5 pela Libertadores da América. E no dia 16, contra o Curitiba, se eu não me engano, o Flamengo já estreia no Campeonato Brasileiro. Então, se fosse para trocar de técnico, teria que ter sido feito antes. Então, vamos ver o que a diretoria vai fazer com relação a isso. E ainda sobre Felipe Luiz, segundo o portal Torcedores, ele pretende aí antecipar a sua aposentadoria aos 37 anos. Ele já cogita isso aí devido ao grande número de lesões que ele vem tendo. Sabemos que a idade atrapalha um pouco para o futebol, né, que é um esporte de alto nível. Então, seguindo aqui para a próxima notícia. A confusão do Fla-Flu do último dia 8 na decisão da Taça Guanabara rendeu bastante nos tribunais e, de fato, nesta quarta-feira, né, dia 29, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro julgou os envolvidos e citados na súmula da partida vencida pelo Fluminense por 2-1. O vice de futebol rubro-negro Marcos Braz foi advertido, enquanto o volante Felipe Melo do Fluminense foi absolvido. Cara, eu sei que vocês se lembram bem o que foi dito aí por Marcos Braz, né? Ele ofendeu aí com palavras a federação e ofendeu também o árbitro da partida e disse que poderia colocar na súmula que não daria nada. Nós vemos aí que realmente a impunidade corre solta. Ele realmente recebeu apenas uma advertência e foi praticamente absolvido, né? Marinho, que foi expulso no banco de reservas, e Matheus Gonçalves, por atingir o rosto do adversário com a mão. O julgamento dos atletas está previsto para acontecer na próxima segunda-feira, dia 3, às 15 horas, horário de Brasília. Eles podem ficar fora do segundo e decisivo jogo contra o Fluminense, marcado para o dia 9 de abril. E também podem ficar fora aí no dia 5 contra... apesar que essa punição seria aí apenas para jogos nacional, né? Jogo internacional, eles poderiam participar normalmente aí pela Libertadores da América, dia 5 contra o Alcás. Então, seguindo aqui para a próxima... bater palmas aqui para o Maringá, o adversário do Flamengo aí, pela Copa do Brasil. Ele se recusou aí ofertas para vender o mando de campo de jogo contra o Flamengo. Um exemplo a ser seguido aí para os times de pequeno porte. Valorizar a sua torcida, que acompanha o time o ano todo, e quando tem uma oportunidade dessa, de ter um grande espetáculo, chega lá empresários e compram essa partida e levam para outro estado. Para o Flamengo, seria até seria um benefício para o Flamengo, porque nos 4 cantos do mundo o Flamengo tem torcedor. Se o Flamengo for jogar em Brasília, tem torcedor. Se for jogar em Espírito Santo, tem torcedor. Se for jogar em São Paulo, tem torcedores. Mas o Maringá não, ele tem a sua torcida fidedigna ali, né? Tanto que eu vi aí que as redes sociais, o Twitter oficial do Maringá tem pouco mais de 5 mil inscritos, né? Seguidores, para você ver a proporção do tamanho do clube. 5 mil apaixonados pelo Maringá. Então, de acordo com o GE, né, em informação confirmada pelo Lance, o Maringá recebeu 5 propostas de venda de mando de campo, com possibilidade de receber 5 milhões, mas recusou. O objetivo da diretoria do clube paranaense é respeitar seu torcedor e realizar jogo de ida em casa. É isso aí. Em um momento que o dirigente do time aí do Maringá falou o seguinte: é um momento que esperávamos ter
esse jogo em Maringá, trazer um gigante do futebol mundial para o Maringá. A gente jamais faria isso levando o jogo para outro estado. E mencionando aí o Flamengo, né, como um gigante mundial. Colocou o Flamengo no status que ele merece. Respeitando o Flamengo, dando devido valor ao clube de regata do Flamengo e principalmente dando devido valor à sua torcida apaixonada, cara. Pô, você vê aí times de pequenos portes querem aproveitar toda a oportunidade que eles têm para ganhar dinheiro, que eles estão errados, eles têm coisas para pagar, tem que pagar funcionários, tem que pagar jogadores, comissão técnica e várias outras coisas. Seria uma oportunidade do Maringá ganhar um dinheiro extra, mas ele preferiu aí respeitar e homenagear a sua torcida. Que coisa linda. Continuando aqui, o mandatário também falou aí sobre ingressos para a partida. De acordo com o Clério, a torcida do Flamengo ficará apenas com a carga para visitantes, ou seja, os torcedores do Maringá devem estar em maior número no Willie Davis, que é o estádio que tem a capacidade aí máxima para 16 mil torcedores. Né? O torcedor do Flamengo vai ter a oportunidade de estar no estádio, mas no setor visitante. Isso é uma coisa que nós vamos bater em cima e colocar como determinação. Vai ser uma festa muito linda do torcedor maringaense e do Maringá Futebol Clube. Finalizou aí. Cara, mais uma vez, parabéns para a diretoria do Maringá, valorizando a sua torcida, coisas que às vezes não acontecem aqui com a torcida do Flamengo. Por falar em torcida do Flamengo, está tendo questionamento aí com relação à venda dos ingressos para a segunda partida da final do Campeonato Carioca, que é responsabilidade a venda do Fluminense, e Fluminense será o mandante. Então, vários setores foram abertos, a primeira venda foi aberta para a torcida do Fluminense, eles agarinharam a maior parte desses ingressos, a torcida do Flamengo está reclamando, sendo que o Flamengo fez a mesma coisa agora sendo mandante de campo. Então, a carga maior é para o time mandante. No caso do segunda partida, será o Fluminense. Então, assim, está sendo uma reclamação que não está tendo nexo, né? Então, não está tendo coerência nessa reclamação. O Flamengo botou os ingressos para serem vendidos primeiro para os sócios-torcedores do Mengão, né? E depois abriu para os sócios torcedores do Fluminense, e agora o Fluminense, como mandante da segunda partida, abriu os ingressos para os seus sócios torcedores e depois sim para a torcida do Flamengo. Então, só para esclarecer isso que está dando muito problema aí, eu estou vendo muitos torcedores reclamando nas redes sociais. Então, seguindo aqui, o Flamengo divulgará nessa sexta-feira o resultado financeiros referente ao exercício de 2022. É isso aí. E o balanço apontará uma série de boas notícias. O clube, pela primeira vez, superou 1 bilhão de faturamento em receitas recorrentes, aquelas que não incluem venda de jogadores. Houve novamente diminuição do endividamento e o 8º superávit conquistado em 10 anos permitiu o rubro-negro registrar o valor recorde de seu patrimônio líquido de 326 milhões. É isso aí, o Flamengo alcançando vitórias aí fora das quatro linhas, né? O Flamengo no patamar de europeus, ou seja, os números rubro-negros são tão significativos que o clube se colocou entre os 30 maiores receitas recorrentes do futebol mundial em comparação ao levantamento divulgado pela Deloitte, que integra a Big Four, 4 maiores das empresas de auditorias e consultorias. Os números divulgados pela empresa levam em consideração apenas clubes europeus. Isso aí, o Flamengo entrou nessa lista que só entram clubes europeus. Agora o Flamengo deve somente 212 milhões. Antes, o endividamento do Flamengo era de 279 milhões. Ou seja, o Flamengo conseguiu reduzir incríveis 67 milhões.
Além disso, em 2023, o rubro-negro projeta quitar a última dívida financeira com bancos que consta no balanço. As informações foram divulgadas inicialmente pelo GE.com. E por falar em GE.com, hoje, pela quinta vez consecutiva, o Flamengo barrou a equipe de reportagem do UOL fazer aí entrarem nas dependências do clube no CT Ninho do Urubu para cobrir o dia a dia do Flamengo. Como eu já trouxe na matéria de ontem, o Flamengo aí ajuizou uma causa contra o UOL, uma causa caluniosa referente aos fatos do acidente que ocorreu em 2019 no Ninho do Urubu, onde vitimou os jovens atletas do clube. Então, isso aí é uma questão que eles têm que resolver entre eles. Então, estou aqui para deixá-los informados. Se é certo, se não é, a justiça irá resolver. Então, seguindo aqui com as notícias, porque notícia é o que interessa, o resto não tem pressa, não é, Ítalo? Exatamente como ele está falando aí. A próxima notícia aqui é do Bola VIP, cara. Bola VIP Brasil. Segundo a reportagem do Bola VIP Brasil, o Flamengo pode ficar sem estádio para poder disputar os jogos internacionais da Libertadores da América. É isso mesmo, ó. A concessionária que cuida do local deve ser modificada e o Flamengo corre o risco de ser prejudicado. Conforme noticiado pela coluna do Fla, o rubro-negro teme não contar com o estádio jornalista Mário Filho nos próximos meses por uma decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE-RJ. O órgão público não permitiu que o governo do estado renovasse o termo que permite o Flamengo e o Fluminense utilizarem o Maracanã, apesar da decisão não conceder ainda penalizações diretas à dupla, já que a licitação está em andamento. O risco de não poder utilizar o estádio em breve aumenta. O caso do Vasco é ainda pior, que não teve suas exigências acordadas em assembleia. Com isso, torcedores do Mengão voltam a pedir que o clube corra atrás da construção de um estádio próprio. Cara, papo de estádio próprio só acontece no Flamengo quando ele está mal das pernas em alguma situação. Tipo assim, Flamengo perdeu o campeonato carioca para o Fluminense. Rapaz, você vai passar lá no terreno da Perimetral, você vai ver uma meia dúzia de funcionários trabalhando já com a enxada na mão, com pá, enxada, picareta, já mexendo ali no terreno da Perimetral, né? Caso contrário, se o Flamengo for campeão aí do Campeonato Carioca, vai sendo empurrado com a barriga mais um pouco. É o que acontece sempre no Flamengo. Eu já estou careca de saber disso. Estamos careca de saber disso, né? Que o Flamengo, ele só fala em estádio próprio quando acontece alguma coisa de ruim dentro das quatro linhas. Fora isso, galera, vocês podem ficar tranquilos que não vai ter nada sobre Flamengo. Agora falar aqui sobre uma notícia também do Coluna do Fla, sobre o treinamento de hoje, né? O Bruno Henrique treinou normalmente e se aproxima de retorno ao jogo do Flamengo. Apesar de Bruno Henrique já estar 100%, como eu já tinha falado no vídeo de ontem, a previsão dele é retornar aos gramados no dia 16 de abril aí contra o Curitiba no Maracanã, na estreia do Campeonato Brasileiro. Antes disso, ele não vai ser escalado para nada. Aqui, ó. Bruno Henrique, apesar disso, está treinando normalmente com o elenco, fazendo os mesmos exercícios e atividades. Dessa forma, existe a expectativa de que o atleta consiga voltar aos gramados já em meados de abril, apesar do prazo real ser em maio. Mas já foi divulgado ontem que realmente ele estará no Flamengo no jogo do dia 16, pelo menos no banco de reserva, ou já estará à disposição do técnico Vitor Pereira. Então, galera, fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E não se esqueça, o canal Paraquedista Rubro-Negro está fazendo sorteio de um manto sagrado do Mengão. Para isso, você precisa se inscrever no canal, deixar um comentário com seu nome e o bairro onde você reside. Assim que chegarmos a 1.000 inscritos, estaremos fazendo um sorteio dessa camisa. É ou não é, o Ítalo? Exatamente como o nosso mestre rubro-negro está falando. Saudações!